paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 1 de 1 Crônicas é essencialmente uma longa genealogia, traçando a linhagem da humanidade desde a criação até as 12 tribos de Israel. Ao contrário de um livro narrativo, ele apresenta uma lista detalhada de nomes, servindo como uma fundamentação histórica e teológica para o restante do livro, que focará na história de Davi e na linhagem real de Judá. Este capítulo pode ser dividido nas seguintes seções genealógicas: desde Adão até os filhos de Noé, os descendentes de Jafé, os descendentes de Cã, os descendentes de Sem, os descendentes de Abraão, os descendentes de Esaú, os reis de Edom. Este capítulo, embora denso em nomes, serve como uma fundamentação da identidade de Israel. Ele mostra como o povo de Deus se encaixa na história da humanidade desde o princípio e estabelece a linhagem da qual virá Davi e, por extensão, o Messias. A precisão genealógica era de suma importância para a comunidade pós-exílica, para a qual Crônicas foi escrito, a fim de reafirmar sua identidade, herança e a promessa de Deus. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filho de Gomer: Askenés, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Setim e Dodane. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cus: Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabateca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cus gerou Heronde, o primeiro a se tornar poderoso na terra. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Nefituim, os Fetrusim, os Casluim, dos quais procederam os filisteus e os Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus e os Gegerseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Filhos de Sem: Elã, Assu, Asfarxade, Lud, Aram, Uz, Gerte e Mozoque. Asfarxade gerou Salé, o qual gerou Éber. 2 filhos nasceram a Éber. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Jequitã. Jequitã gerou Eumodade, Salefe, Azarmote, Jaré, Adoram, Uzá e Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe, todos filhos de Jequitã. De Sem: Asfarxede, Salé, Éber, Faleg, Ragal, Serug, Nacor, Taré. Abrão, que é o mesmo que Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael, dos quais a posteridade é a seguinte: Nabaiote, primogênito de Ismael, em seguida Sedar, Adbeel, Mabissã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafs, Sedimã, que são os filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão. Ela deu à luz Zarã, Jequsã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Filhos de Jequsã: Sabá e Dandã. Filhos de Madiã: Ofer, Éfer, Enoque, Abida e Eudaá, todos filhos de Setura. Abraão gerou Isaque, filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Filhos de Esaú: Elifaz, Rauel, Jeeus, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz: Temã, Omar, Cefo, Gata, Senés, Tâmina, Amaleque. Filhos de Rauel: Naate, Zara, Osamã e Mesa. Filhos de Ser: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dissom,
Éser e Dissã. Filhos de Lotã, Ori e Emã, irmã de Lotã, Taminã. Filhos de Sobal, Aliã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Filhos de Sebeon, Aia e Ana. Filhos de Ana, Dissom. Filhos de Gissom, Arã, Esebã, Getraã e Carã. Filhos de Éser, Balaã, Zavã e Jacã. Filhos de Dissã, Uz e Arã. Eis os reis que reinaram na terra de Edom, antes que um rei governasse sobre os israelitas. Bela, filho de Beor, cuja cidade se chamava Danaba. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bósra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Ussã, do país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando Ussã morto, subiu ao trono Hadad, filho de Badade, que derrotou os madianitas na terra de Moabe. Sua cidade se chamava Avite. Hadad morreu e Selã de Maresca lhe sucedeu. Selã morreu e Saul de Reobote, que está situado junto do rio, lhe sucedeu. Saul morreu e Baalanã, filho de Ocobor, lhe sucedeu. Baalanã morreu e Hadad lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Fal e sua mulher Meetabel, filha de Mesaabe. Morreu Hadad, os governadores de Edom foram o governador de Tâmina, o governador Alva, o governador Getete, o governador Olibama, o governador Ela, o governador Finom, o governador Senés, o governador Temã, o governador Mabissá, o governador Magdiel, o governador Irã. Estes são os governadores de Herom. Nesse trecho do capítulo 2, embora uma genealogia extensa e a leitura um pouco cansativa, mas ela é fundamental para o propósito do livro de Crônicas. Ele estabelece a legitimidade histórica da tribo de Judá e dentro dela a linhagem específica de Davi, conectando-a diretamente aos patriarcas de Israel e, por sua vez, a Adão. Para os exilados que retornavam e para a comunidade que o cronista estava escrevendo, essa genealogia era uma forma de reafirmar sua identidade, sua herança e a continuidade das promessas divinas através da linhagem escolhida. A inclusão de detalhes como o de Bezalel também ressalta a importância de outras figuras, além dos reis da história do povo. 1 Crônicas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 41. Eis os filhos de Israel, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Assé. Os filhos de Judá, Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filhos de Farés, Esrom e Almu. Filhos de Zara, Zambri, Etã, Emã, Calcal e Darda, ao todo 5. Filho de Carmim, Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etã, Azarias. Filhos que nasceram de Esrom, Jerameel, Rã e Calube. Rã gerou Abinadab. Abinadab gerou Naasson, príncipe dos Juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simaá, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Assom, o sexto. E Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os 3 filhos de Sárvia, Abisai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Massa, cujo pai foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jazé, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Calebe despojou Éfrata, que lhe deu à luz Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezaleel. Depois, Esrom uniu-se à filha de Maqui, pai de Galaade, e despojou-a na idade de 60 anos, mas ela ainda deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os jeruseus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Galaade.
Depois da morte de Hesrom, Calebe casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Hesrom, que lhe deu como filho Assur, pai de Ticuia. Os filhos de Jerameel, primogênito de Hesrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orém, Assom e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Átara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Moós, Jamim e Acá. Os filhos de Onã foram Semei e Jada, filho de Semei, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu à luz Aobã e Molide. Os filhos de Nadab foram Saled e Efaim. Saled morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Jesse, filho de Jesse, filho de Sessã, Oolai. Filho de Jada, irmão de Semei, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falete e Ziza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sessã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por mulher e ela deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Oftalau, gerou Obed. Obed gerou Gel, e Gel gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Elassa. Elassa gerou Sissamói. Sissamói gerou Selo. Selo gerou Icamias. Icamias gerou Elissama. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é um dos mais importantes de toda a Bíblia, pois narra o evento de Pentecostes e a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e o nascimento público da igreja. Também apresenta o primeiro grande discurso de Pedro, que resulta na conversão de milhares de pessoas e na descrição da vida da comunidade cristã primitiva. O capítulo pode ser dividido em 3 partes principais: a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro e a vida da comunidade primitiva. Este capítulo é o marco do início da igreja cristã, com a manifestação do Espírito Santo, a proclamação do querigma e a descrição de uma comunidade ideal, impulsionada pelo Espírito e pela fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E israelitas ouviam estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de ímpio. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixará a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas palavras, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Esse trecho final do Salmo 63 contrasta o lamento inicial do salmista com uma confiança vitoriosa na intervenção divina. Ele descreve a justiça de Deus agindo contra os ímpios e o reconhecimento dessa justiça por parte dos homens, culminando na alegria e no triunfo dos justos. Em suma, esse trecho é uma proclamação da retribuição divina. Começa com a súplica de um justo perseguido e culmina na manifestação da justiça de Deus, que desmascara e pune os opressores. Essa punição serve como um testemunho para os outros, que reconhecem a obra de Deus, enquanto os justos encontram sua alegria e vindicação no Senhor. Salmo 63, dos versículos 8 ao 11. Mas Deus os atinge com as suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua se preparou à ruína. Meneiam a cabeça os que o veem. Tomados de temor, proclamam ser obras de Deus e reconhecem o que ele fez. Alegre-se o justo no Senhor e nele confia, e triunfam todos os retos de coração. No trecho de sabedoria, ele vai oferecer um profundo discernimento sobre a morte de um justo, transformando-a de um aparente infortúnio em uma bênção divina.
Deus, em sua sabedoria e misericórdia, leva o justo cedo para protegê-lo da corrupção do mundo, garantindo que sua virtude permaneça intacta e que sua alma alcance a plenitude em um tempo menor do que o esperado pelos padrões. Livro de Sabedoria, capítulo 4, dos versículos 10 ao 15. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores, onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não o compreendem e não refletem nisto, que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.